A gente pode voltar. Onde que a gente... onde a gente estava? Tá, lembrei que a gente estava. Bom, aqui... Deixa eu dar uma apagadinha aqui. No caso de oitiva de testemunhas que a gente está aqui ainda, certo? Ponto 2. A pergunta é, até 2008, e nem foi com essa lei, foi com uma lei um pouquinho anterior, mas em 2008 também. A lei 11.690. 11.690 de 2008. Alguém me diz, como era feita essa inquirição de testemunhas? Tudo bem, o juiz determinava a intimação da testemunha, chegou o dia da audiência, o escrivão não, mas o estagiário foi lá, fez o pregão, chamou a galera, e aí começou a oitiva inquirição das testemunhas. Aí vem a testemunha da acusação. Como era feita e como é hoje feita essa inquirição de testemunhas? Antes da lei 11.690 e pós-lei 11.690 de 2008. Como que era? Oi? A ordem. A ordem? Uma ordem. Primeiro éramos... Antes da ordem, como começava? Tati? Eu não sei porque eu não atuo no criminal. Jardel? Alguém? Não, interrogatório a gente já definiu que é o nosso último ato do procedimento. E a gente está no contexto aqui das testemunhas. E perguntei a vocês como é que na prática se dá essa oitiva de testemunhas. Bom, vamos simular um exemplo aí então, né? A gente já colocou que o estagiário foi lá, abriu a porta, né, e fez o pregão. Chamou lá a pessoinha que estava arrolada como testemunha da acusação, por exemplo. E se fulano X. Aí fulano X levanta, entra na sala de audiência e o que acontece? Bom, lá a gente sabe que tem juiz esperando, promotor do lado esperando também, né, super ansioso ali, pronto para fazer as perguntas. E do lado aqui, né, tem a defesa e do outro lado o réu sentado nas cadeirinhas, né, se ele estiver presente, solto, enfim, foi requisitado, se estiver preso, aparecer lá. E do outro lado, a pessoa que vai ser ouvida, testemunha, né, ela fica sentada em frente ali do advogado, digamos assim, mais ou menos esse é a nossa cena aqui. Aí a juíza, o que ela vai fazer? Ela vai perguntar ao nome da parte. Qual é o seu nome? Ah, meu nome é fulano de tal. Consta aqui na denúncia, e ela lê os fatos, que no dia tal, no lugar tal, fulano X teria subtraído tais bens de um supermercado localizado no endereço Y da comarca tal, tendo levado os bens, tendo levado, sei lá, vamos colocar chocolate, macarrão e sei lá o que. Sei lá, gente, que se leva de um supermercado. Mas alguma coisa deve se levar ao supermercado, ok? Imagina alguns itens aí, conforme termo de busca e apreensão e tal, etc e tal. Beleza. Aí conforme por isso, o fulano X incorreu no artigo 155 caput, nos termos, enfim. E aí a juíza vai dizer, e como você foi arrolado pela acusação, a promotora vai começar a inquirição. Então, é mais ou menos isso que acontece hoje, né? Mas como acontecia antes? A gente tinha a mesma cena, a juíza lia a denúncia para a testemunha ter noção dos fatos, lembrar, porque geralmente esses fatos aconteceram muito tempo atrás, né? Uma vez eu participei de uma audiência que fazia 10 anos que tinha acontecido o fato. Então, tipo, a pessoa já mudou de vida, né? Já mudou a vibe, etc. E ainda tem que lembrar daquilo que não consegue lembrar. Mas, de qualquer forma, geralmente antes da lei de 2008, o que acontecia? A juíza ou o juiz lia a denúncia para que a pessoa, testemunha, tivesse lembrado, uma vaga lembrança do que teria ocorrido, e começava: você conhece a fulaninha que está sendo acusada pelos fatos X? Ela levou, o que ela levou naquele dia? Ela estava sozinha? Ela estava, quem estava dando a paisana ali, né, dando, enfim, a cobertura? O que aconteceu nisso? O que aconteceu naquilo? E só depois abria espaço para perguntas tanto por parte do promotor quanto por parte da defesa.
Então, esse sistema em que o juiz inicia a inquirição da testemunha, seja ela da acusação, seja ela da defesa, e posteriormente repassa a palavra, tanto para a defesa quanto para a acusação, para eventuais perguntas posteriores, a gente chama de sistema presidencialista, que tinha vigência no nosso ordenamento jurídico até a Lei 11.690 de 2008. Então, até então, em razão do sistema presidencialista, quem começava a inquirição era o juiz. Mas mais do que isso, quando ele repassava a possibilidade tanto da defesa quanto da acusação de realizarem perguntas, ninguém perguntava senão por meio do juiz. Então, por exemplo, o advogado queria saber, eu queria saber se naquele dia tinha sistema de vigilância no supermercado, no nosso exemplo. Aí, tipo, ele olhava pro juiz e falou assim, juiz, o acusado sabe dizer se naquele dia tinha sistema de vigilante funcionando? Aí o juiz foi olhar para o acusado, você sabia que naquele dia tinha um sistema de vigilância, estava funcionando? Sabe? E aí passava para o promotor, mas eu queria saber, sei lá, se a vítima teve prejuízos muito grandes de consertar a porta que foi arrombada, etc e tal. Aí o promotor perguntava para o juiz, vamos supor que está ouvindo a vítima aqui, né? Qualquer tipo de inquirição no sistema presidencialista. Mas pode ser, vamos colocar então a testemunha que trabalhava no supermercado. Assim, você sabe se o dono... Aí o promotor... eu queria saber se o dono... Se ele sabe se o dono teve prejuízo... Qual foi o prejuízo do dono do supermercado em restabelecer o portão que foi arrombado, etc e tal. Aí o juiz olhava para o acusado e falava assim... Você sabe imaginar a ideia, né, do qual prejuízo que você teria causado para a vítima que é dono do supermercado? Então, veja, era uma coisa muito, sim, maçante, etc. E não fazia sentido, né? Quer dizer, tipo um telefone sem fio, sei lá, será que chegava, né? Então, esse é o feeling, né, digamos assim, do sistema presidencialista. A inquirição iniciada por parte do magistrado e tanto as perguntas formuladas pelo Ministério Público quanto as perguntas formuladas pela defesa eram direcionadas ao juiz, que por sua vez repassava a pergunta à pessoa inquirida. Certo? Todo mundo entendeu mais ou menos o que é o sistema presidencialista? Até a Lei 11.690 de 2008? Sim, podemos seguir? E aí, o que aconteceu? Ai, meu Deus! O que aconteceu após a Lei 11.690 de 2008, que alterou o artigo 212 do CPP, que trata disso? Diz que as perguntas serão formuladas diretamente pelas partes, certo? Então, a partir dessa reforma aqui, da Lei 11.690 de 2008, com a nova redação dada ao artigo 212, que diz que as perguntas serão diretamente formuladas pelas partes, seja a testemunha da acusação, seja a testemunha da defesa, e que cabe ao juiz, no parágrafo único 212, uma função complementar. Cabe ao juiz, no meio desse contexto todo, indeferir as perguntas que já foram respondidas, as protelatórias e as que não têm nenhuma relação com o caso, impertinentes no caso. Então, só nesse caso é que ele vai atuar, assim, mediando as perguntas, mas não é ele que vai repassar as perguntas. As partes mesmo, as partes, advogado e Ministério Público, obviamente, farão diretamente as suas perguntas para a testemunha, certo? E, claro, aqui e aí, com a reforma, a gente deixou o sistema presidencialista e adotamos aquilo que a gente chama de sistema do cross-examination. Ou da inquirição direta. Então, qual é a ideia do cross-examination ou da inquirição direta? Significa dizer que a parte que arrolou a testemunha é que iniciará a inquirição. Então, se é uma testemunha arrolada pela acusação na denúncia, quem inicia essa inquirição é o promotor de justiça.
E depois o juiz abre palavra para o advogado da defesa e o juiz só cabe essa função residual de analisar, de se eventualmente, em razão da falta de exploração probatória por parte tanto das perguntas do Ministério Público quanto do advogado, entender que outras perguntas fossem pertinentes, ele pode suprir essa suposta falta de exploração de indagação por parte das partes. Certo? Embora aí nós, como defensores públicos, etc., ou com uma visão garantista, podemos entender que essa atitude do juiz de fazer novas perguntas, que para o sentido dele são necessários para os desígnios do caso, eventualmente, a depender do conteúdo dessas indagações feitas pelo magistrado, a gente pode verificar um caráter eminentemente acusatório, pode ser, né? Mas pode ser que também já vi casos concretos e vivenciei isso, momentos em que o juiz realmente fez perguntas complementares para fingir esclarecer o caso, mas não era de fins acusatórios, então depende muito do caso concreto. Era mais para esclarecer mesmo alguns fatos que ficaram um pouco ali não tão esclarecidos por parte do acusado em razão das perguntas feitas pelo Ministério Público ou pela defesa. Pronto, então, a partir de 2008, o Sim, juiz o juiz só qualifica as testemunhas, e aí ele passa, isso na lei, né? E aí ele passa a palavra Sim. pro promotor, pro Sim. defensor. Sim. E aí, se por exemplo a gente dá um exemplo agora, o testemunha da defesa, então, se a testemunha da defesa, ou seja, ela foi arrolada onde? Na resposta à acusação. Ou no caso de defensor público, ou no caso de defensor dativo, que não teve contato com o seu réu até a audiência de instrução, mas sinalizou o interesse de arrolar a testemunha, porque senão não está valendo. E quem começa a inquirição é o defensor público, é o advogado, é o defensor dativo. Certo? E aí depois passa a palavra pro promotor para eventualmente outras perguntas que ele entenda pertinentes, e ao juiz novamente cabe essa função de apenas complementar se julgar necessário e deferir as questões que são impertinentes, as questões que já foram respondidas ou meramente protelatórios. Estou com dificuldade nessa palavra hoje, protelatórios, certo? E se porventura, num caso, é que assim, você vai falando, eu vou indo no meu dia a dia. Sim. E aí algumas coisas não estão batendo com o meu dia a dia, mas tudo bem. Eu sei, eu vou chegar lá. Mas pode continuar. Não, eu ia te perguntar se por acaso o juiz faz audiência de acordo. Sim, a gente vai chegar aí. Esse é o ponto. Mas a gente está chegando aí. Eu só quero dizer como era e como é agora, segundo a lei 11.190, com a adoção do sistema cross-examination ou inquirição direta. Nas provas de concurso público, o sistema cross-examination e inquirição direta têm sido tratados como sinônimos. Mas na verdade, inquirição direta é quando a parte que arrolou a testemunha faz a inquirição, inicia a inquirição. E o cross-examination seria a parte que contrária realizar a pergunta diretamente à pessoa e ser inquirida. E o juiz, nesse momento, com o intuito de trazer paridade e uma certa equidistância, na verdade, entre magistrado e partes quanto à produção probatória, observado no sistema acusatório, em que as provas cabem principalmente como, na verdade, quem deve ser protagonistas na produção de provas são as partes e não o magistrado. Então, por isso, esse é a essência do sistema cross-examination, certo? Então a gente entendeu a diferença do sistema presidencialista e do cross-examination, que antes era sistema em termos legais, ok? A gente já chega no problema. Em termos legais, que antes era o sistema presidencialista e agora passou a ser o cross-examination, certo? Inquirição direta. E aí a Cristiane, né, estagiária lá na Defensoria Pública, que sentiu o problema, né? Assim, olha, tudo bem, mas acontece que quando... Sim, olha só a diferença. Vamos dar um exemplo aqui de uma testemunha enrolada pela defesa, em que a testemunha entra na sala de audiência, a juíza qualifica, né, pergunta o nome da pessoa, assim, seu nome, ela fala seu nome, a pessoa fala assim, fulano de tal, vamos colocar assim, policial militar do 4º batalhão de tal coisa, de tal lugar, quer dizer. Aí eu falo assim, então, consta na denúncia, que, enfim, todo aquele exemplo que a gente já deu, e ele falou assim, como? Aí ela diz no final, observando o cross-examination, considerando que o senhor foi arrolado pela acusação na denúncia, passo a palavra para o Ministério Público. Isso é cross-examination.
ela simplesmente deu ciência ao testemunho do que constava na denúncia e abriu espaço para a palavra da promotora de justiça, porque foi ela que rolou a testemunha em razão do sistema cross-examination, é ela que inicia a inquirição e posteriormente a defesa, certo? Mas o seguinte, a realidade nem sempre é isso, né? Bom, se fosse. Se fosse, a gente não teria tantos problemas. É básico, poxa, já tá 212, tá falando. Qual que é o problema, né? Se o Ministério Público rolou, qual que é o problema do Ministério Público começar, depois a defesa e o juiz só naquela função residual? Ou se é uma testemunha da defesa, qual o problema de permitir que a defesa comece a inquirição? Depois abre vista para o promotor de justiça e o juiz continua naquela função residual. Assim, não tem nenhum problema, né? Mas a prática, ela é um pouco diferente, como a nossa amiga Cristina acabou de me desafiar aqui antes de eu terminar, de ir para a realidade, mas afinal de contas, defensoria pública e realidade são coisas assim, né, inerentes. Sem realidade, não sei o que nós seríamos. Mas o que acontece? Com a vigência da Lei 11.690 de 2008 e com a adoção do cross-examination, o que os juízes deveriam fazer? Observar o artigo 212, certo? Inevitavelmente. Mas é difícil se adaptar às mudanças, né? E aí, indo pro fórum todos os dias, né, acompanhando lá pessoalmente a defensora pública nas suas audiências de instrução, especialmente, a gente percebe que nem sempre é assim. Geralmente, o juiz continua fazendo o que ele fazia. E o que significa dizer que o juiz continua a fazer o que ele fazia? Significa dizer que a testemunha entrava, seja da acusação, seja da defesa, e isso só seria um segundo plano depois, enfim, um segundo plano. Mas qual que era a atitude do juiz? Vamos colocar aí um caso de homicídio. O juiz, ele falou assim, seu nome, fulano de tal, e identidade tal, etc., qualificou. Assim, olha, consta na denúncia que no dia tal, e aí começa, daquele exemplo que a gente já deu. Aí chega e falou assim, aí certo, e aí você sabe, você fez a diligência nesse dia? Participei dessa diligência naquele dia. Você conhece os acusados? Esse corpo foi encontrado aonde? Você ficou sabendo do que aconteceu? Não sei o quê. E ele começa a perguntar infinitamente. Ele começa a perguntar tudo o que ele quer saber, né? Ele, você sabe se foi fulano de tal que realmente disparou naquele momento? Ele estava sozinho? A arma dele era um calibre 38? É verdade que eles levaram o corpo pro rio tal depois? Esse outro amigo dele tinha alguma desavença para ter ocorrido esse homicídio? Ou aconteceu, você sabe de algum fato que poderia ter dado ensejo a essa prática, né, a esse fato que consta aqui na denúncia? Você lembra se no carro tinha isso? Você lembra? Então, o juiz, ele já qualifica as partes, lê a denúncia e começa, assim, de uma forma metralhadora, né, em alguns casos, fazendo perguntas, infinitas perguntas. E aí, no final, quando ele cansou, né, quando ele aí ele termina e fala assim, ele olha pro promotor e fala assim, Ministério Público? Quando eu faço audiência assim, Ministério, do lado direito, né, Ministério Público? Não, satisfeita, excelência. Ou não, o promotor também já começa com outras 1000 perguntas. Aí depois, quando o promotor ainda pode falar lá os seus tantos minutos, né? Aí depois que ele termina, se dá por satisfeito, aí ele fala assim, satisfeita, excelência. Aí depois de tudo isso, né, de toda essa avalanche de indagações, aí olha pra defesa, né, lá na parte lateral, olha assim, fala assim, defesa, aí você fica assim, né, meu Deus, finalmente chegou o momento. Mas perceba que, em razão disso, muda toda a instrução probatória. Por quê? Porque dependendo da ordem que você faz essa pergunta, o modo como você pergunta, ou o conteúdo delas, ou a ordem entre elas, pode modificar o resultado posterior. Então, perceba que para a defesa fica muito complicado,
né? Porque no final, tudo bem, se fosse a metralhadora do Ministério Público por uma testemunha rolada por ele, ok, o sistema cross-examination permite isso mesmo, né? Porque depois a defesa vai ter sua palavra e vai poder contrapor todos os pontos que achar pertinentes. Agora, o que não pode é o juiz, né, iniciar dele, começar tudo isso e depois, subsidiariamente deixar para as partes, e aí agora você tem mais alguma coisa, né? Mas pra mim já tá suficiente aqui. Pode mandar pra sentença que já tá tudo certo. Sim, né, na prática. E aí a pergunta que não quer calar: pode isso? O que eu quero dizer pode isso juridicamente falando em termos processuais? Quero saber, na verdade, o fato de o juiz iniciar a inquirição, iniciar aqui essa inversão, né, de ordem de perguntas pelo juiz, por iniciativa do juiz e depois para as partes, gera nulidade? Deveria. Gera nulidade? Bom, a gente teve que se posicionar em relação a isso aqui. E o STJ entendeu que foi meio triste, né? Sim. Mas o STJ entendeu que é uma nulidade relativa. O que significa dizer que é uma nulidade relativa é necessário que a parte prove um prejuízo, certo? Mas, gente, em termos entre a gente aqui, sempre há prejuízo. O fato é difícil provar o prejuízo nesse contexto aqui. Mas não é difícil provar porque esse prejuízo não existe. É difícil provar esse prejuízo porque ele é íncito esse contexto. Porque, como eu disse pra vocês, dependendo da forma como você pergunta, a ordem que você pergunta, o que você pergunta, pode determinar uma direção final diferente daquela que foi feita em não observância ao artigo 212 do Código de Processo Penal. Tudo bem? E aí, a gente pode colocar o informativo 485 do STJ. 485. Aqui ele trata da possibilidade de inversão de testemunhas da acusação ou defesa ou de inquirição também. E a gente já faz esse link daqui a pouco, mas eu só vim nessa parte porque você fez a pergunta. Aí você me... Enfim, eu adiantei um lado, mas depois eu completo o outro. Mas em razão disso, é necessário provar o prejuízo. Será que algum dia, isso foi em 2010 mais ou menos esse informativo, salvo engano, e aí em 2012 o STJ julgou um HC do Rio Grande do Sul, em que ele reconheceu o prejuízo de nulidade. Então, ele reconheceu o prejuízo da inversão do 212 e também dessa iniciativa da iniciativa por parte do magistrado na inquirição, porque foi um caso em que a juíza, ela iniciou a inquirição, ela fez dezenas de perguntas para as testemunhas da acusação e só depois abriu espaço para tanto o Ministério Público quanto a defesa a realizar as perguntas. E mais do que isso, quando ela foi inquirir as testemunhas da defesa, ela não fez nenhuma pergunta. Então ela fez infinitas perguntas para as testemunhas da acusação e quando chegou para inquirir as testemunhas da defesa, ela se deu por satisfeita. E isso, a defesa, é importante também que a defesa consigne isso em ata, né, de que não foi observado o artigo 212 do CPP. Porque quando ele consignou isso em ato, uma questão de segurança em termos de argumentativo, né? Porque uma coisa é dizer que você falou, outra coisa é dizer que aconteceu em termos registrados ali, reduzido a termo. Mas o que aconteceu? O STJ entendeu que, em razão que nesse caso, a iniciativa por parte da magistrada trouxe prejuízo para o acusado. Por quê? Em razão à postura dele em relação às questões feitas, tanto as testemunhas da acusação que ela fez inúmeras, e quando diante das testemunhas da defesa, nada se manifestou, se deu por satisfeita só de citar o nome do testemunha, né? Indagou o nome da testemunha, deu ciência dos fatos e disse, não há perguntas,
né? E aí abriu vista tanto para a defesa, no caso agora, e depois para a acusação. Isso para o STJ demonstrou um interesse, um caráter eminentemente acusatório por parte da magistrada. E, portanto, ele reconheceu que ali houve prejuízo. Só que tem número da eu não anotei, mas eu posso passar depois. Mas aí, a gente precisa viver momentos melhores aqui, né? E, assim, se fosse observado 212, tal como ele é redigido hoje, a gente não teria toda essa discussão, né? Mas, infelizmente, ele não é observado sempre. Em razão disso, a gente viu qual é o entendimento do STJ até então. E o STF tinha o mesmo entendimento. Até que foi uma luz, né, no STF. Em novembro do ano passado, o STF ele abriu ensejo à possibilidade de anular a inquirição da testemunha quando iniciada por parte do magistrado, pelo simples fato do artigo 212 não ter sido respeitado e ponto. Né? E isso teve informativo, foi em novembro de 2017, foi o informativo 885 do STF. 85 do STF, novembro de 2017. Foi quando ele julgou o HC 111 815 de São Paulo. Olha São Paulo. E aí disse o STF nessa oportunidade aqui do informativo 885. Bom, o artigo 212 não diz que aquele que arrolou a testemunha inicia a sua inquirição e mais do que isso, de que as partes diretamente formularão as perguntas para o acusado? Diz, não diz? Diz. Então tá bom, se você, magistrado, começou a inquirição, significa que você violou 212. E isso é o suficiente para decretar a nulidade desse ato dessa inquirição especificamente e determinar que seja renovado, né, essa inquirição dessa testemunha, em observância 212, na sistemática do sistema cross-examination. Certo? Então, mas olha o detalhe, disse pra vocês que essa decisão do STF foi em novembro de 2017, né? A gente está em fevereiro de 2018, indo para março. Então é uma decisão recente do STF, que abriu um ensejo para uma porta de esperança de que o 212 deve ser observado de fato. Mas até então o STF tinha o mesmo entendimento do STJ. E aqui a gente tem que ter um cuidado, isso aconteceu na prova da DPU, né? Porque a nossa banca tende a ser a CESP, e a CESP ela cobra muito jurisprudência. Só que a gente pode se empolgar na hora e lá está escrito, segundo o STJ, segundo o STJ, a não observação do 212 não é passível de... é considerada nula, devendo ser novamente reinquirida, desde que haja comprovação do prejuízo. Aí a gente tem que pensar, poxa, lembrar que o STJ entende de uma forma que eu já disse pra vocês e que o STF até então tinha o mesmo entendimento, mas que o STF no último informativo 885, em novembro de 2017, mudou o seu entendimento. Então, atenção se é o STJ e STF, porque os entendimentos jurisprudenciais dos tribunais superiores tendem a ser, em determinada medida, parecidos, mas quando eles são diferentes, eles são mais atrativos em termos de prova. Né? Porque você vai lembrar, é verdade, STJ é isso, mas lá está escrito STF, e aí você roda, né? Se você não, você e a torcida do Corinthians roda, né? Muita galera. Então, assim, é muita atenção, né? Da gente ver quem é entendimento de quem e lembrar dessa girada, esse giro de entendimento jurisprudencial quanto a essa matéria por parte do STF a partir do informativo 885 do STF de novembro de 2017. Tudo bem? Então era... queria dizer. E aí, já que a gente deu uma pulada, porque em razão da pergunta da nossa amiga Cristiane, a gente volta e eu queria... E acho que a gente vai até conseguir responder isso em razão do que a gente já vem discutindo. Mas a pergunta é... A ordem lá no 400 caput diz que serão inquiridas testemunhas da acusação e depois a defesa, ressalvadas, acho que o artigo 222 do CPP. Certo? Então, a pergunta que se faz... Bom, a audiência, dia da audiência. Todas as testemunhas da defesa estão presentes. E as testemunhas da acusação? Putz, faltou um. Bom, observando o 400 caput, o juiz vai ouvir a vítima,
vai ouvir a primeira testemunha da acusação, mas a segunda testemunha não foi. A pergunta que fica é: pode o juiz... Tudo bem, a testemunha 2 faltou da acusação, mas vamos aproveitar a presença das testemunhas da defesa aqui para ouvir, e aí a gente ouve, aí depois só fica a testemunha 2 da acusação para a gente realizar a oitiva. Ou não, ou suspenda a audiência, designa uma nova data para observar o 400 caput. E aí, naquela oportunidade, eu ouço a testemunha da acusação 2 e depois eu ouço as testemunhas da defesa. O que vocês acham que haveria essa possibilidade? No 222, se ela morar fora da jurisdição, pode ter carta precatória, mas... Não, eu digo assim, elas não moram fora. No nosso caso, ela não foi por precatória. Tá todo mundo morando na mesma comarca, tá todo mundo morando aqui na metrópole de São Paulo, né? Foram todos intimados devidamente, mas acontece que a testemunha da acusação 2 não apareceu. A pergunta é: vamos suspender a audiência para observar o 400 caput? E aí eu ouvi a testemunha 2 da acusação e posteriormente as testemunhas da defesa? Ou não? Já que as testemunhas estão aí na defesa dando sopa mesmo, vamos ouvir elas, e aí a gente designa uma nova audiência só para ouvir a testemunha da acusação que estava faltando. Mas quem será essa testemunha for de fundamental importância no processo? Então, o STJ tem entendido que essa inversão da ordem entre ouvir testemunho da acusação e da defesa, ela é relativa, de nulidade relativa, ou seja, é necessário provar que houve um prejuízo em razão dessa alteração de ordem, certo? Geralmente o juiz pergunta: doutor, tem problema ouvir a sua testemunha que está aqui, etc e tal, porque a testemunha X da acusação não veio. Às vezes não tem problema no seguinte sentido: se as testemunhas arroladas pela defesa são testemunhas, como é que a gente... são testemunhas apenas para relatar em relação à conduta do acusado, né? Eu esqueci o nome agora, mas se eu lembrar eu falo para vocês. Mas são aquelas testemunhas que elas são arroladas não para dizer no fato, porque elas não sabem nada acerca do fato. São só testemunhas para dizer: ele era um bom trabalhava bem, era o dono da firma que vai lá testemunhar que ele nunca teve problema no trabalho, ou é a mãe dizendo que ele era um bom filho, ou é um bom filho, um bom pai, que cuida das crianças, etc e tal. Nessa questão que eu já tinha falado anteriormente, né, para analisar na primeira fase do desmentido da pena, da conduta social e, enfim, para estabelecer a pena da pena base. Mas não para dizer acerca do fato. Então, como eles não têm nada a dizer do fato, mas só do acusado, então às vezes não tem problema de ouvir, enfim, a mãe, ou enfim, o chefe do acusado, se for somente para esse fim, certo? Agora, se for para uma questão de contar os fatos em si mesmo, o ideal seria que não houvesse essa inversão. O ideal seria que, pelo menos, que você, sim, remarcar a audiência. Sabe por quê? Porque, olha só, não há termos de prejuízo, porque as pessoas, eles vão dizer: mas uma questão de celeridade processual. Mas, na verdade, não é uma questão de celeridade processual, porque, de qualquer maneira, você designa uma nova audiência. Seja para ouvir a testemunha da acusação faltando apenas, ou seja para ouvir a testemunha da acusação mais a da defesa. Então, esse ato, inevitavelmente, vai ter que ocorrer, certo? Então, não, assim, se não for esse caso dessas testemunhas que são só para dizer acerca da conduta social do acusado, mas acerca dos fatos mesmo, o ideal seria que você como advogado, você como defensor público, dizendo: doutor, eu prefiro ouvir as testemunhas da acusação e depois as minhas testemunhas serão ouvidas, porque é uma prerrogativa, um direito seu, previsto aqui, né, assegurado no 400 caput, que primeiro será ouvido as testemunhas da acusação e depois a defesa, certo? E que o STJ entende que essa mera inversão é uma simples nulidade relativa, ou o que significa dizer, em outras palavras, é necessário provar que houve prejuízo. E possivelmente só vai efetivamente evidenciar esse prejuízo se forem as testemunhas relacionadas à ocorrência do fato em si. E aí isso tem informativo? Eles ou é só de que esse entendimento da nulidade relativa em relação à inversão das testemunhas? Tá no 485 do STJ que eu falei também.
Tudo bem? Mas aí, olha o que diz lá no 400 caput. Proceder-se tomar-se as declarações da vítima, do ofendido, testemunhas da acusação, da defesa, vírgula, ressalvados o artigo 222 do CP. É isso? Não tá aí? O que é o artigo 222 do CP? Trata da oitiva de testemunhas mediante carta precatória, né? Porque quando a pessoa arrolada tanto pela defesa quanto pela acusação não residem na comarca onde o processo está sendo tramitando, né? Ao invés de você trazer a pessoa até o processo, o juiz da comarca em que corre o processo, em que tramita o processo, ele expede uma cartinha precatória para a comarca onde a pessoa vive, né? E pede, assim, por favor, ouça essa testemunha em razão a esse processo e tal, manda uma cartinha precatória lá para a comarca onde vive essa testemunha, rolado pode ser pela defesa ou pela acusação. Então, nesse caso, bom, a gente conhece a realidade judiciária. Então, agora menos, antes demorava muito mais, mas ainda demora para o cumprimento de uma carta precatória ainda digitalmente, certo? E a pergunta é, então, quando as testemunhas, por exemplo, a testemunha da acusação, ela mora numa comarca diversa, onde o processo tramita, e ela é ouvida depois que ocorre a audiência de instrução, ou seja, ela foi ouvida depois das demais testemunhas da acusação e da defesa. A pergunta é, a possibilidade aí de arguir uma nulidade? Sim ou não? Não, porque isso é um entendimento pacificado no STJ nas teses de jurisprudência do próprio STJ. Ele diz, e são as teses de jurisprudência de 2016, sobre nulidades no processo penal, que diz: a inversão da ordem prevista no artigo 400 caput, que trata do interrogatório, da oitiva, da testemunha, da acusação e defesa, não configura nulidade quando o ato for realizado por carta precatória, porque a expedição não suspende o prazo ou não suspende o processo criminal, certo? Então entendemos que o entendimento do STJ é que não há nulidade. Por quê? Porque em razão da ressalva do 400 caput. Mas aí a gente pode imaginar uma outra situação. Então qual que seria a recomendação aqui? É claro, se todo mundo tivesse recurso em todas as regiões do Brasil, né? Obviamente. Mas é que se essa vítima ser ouvida por... essa testemunha ser ouvida por carta precatória fosse feita por videoconferência. No dia da audiência. Sim, mas a gente não tem todos esses meios por hora em todas as regiões do Brasil, enfim. Então meio que inviabiliza essa possibilidade. Mas era uma possibilidade, assim, de garantir, né, a unidade da instrução, já que com a reforma de 2008, o intuito foi celeridade, foi unificar todos os atos numa só audiência, né, onde vai ser ouvida todas as testemunhas, vai ocorrer os debates orais, até porque as alegações finais que a gente vai ver posteriormente na parte final dessa aula, em regra geral são oral, e a sentença também. Então, a ideia do legislador foi concentrar todos os atos. E aí, com essa previsão aqui da ressalva 222, um pouco inviabiliza esse objetivo inicial ali do legislador em 2008, com a Lei 11.719, certo? Então, tudo bem. Mas a gente pode pensar uma outra hipótese quando a testemunha é ouvida por carta precatória. Qual hipótese é essa? Bom, a hipótese de que já foi ouvido todas as testemunhas, não houve diligências complementares e o juiz já está no momento do juiz sentenciar. Pode o juiz sentenciar pendente uma carta precatória de uma testemunha ser ouvida? Segundo o STJ... Entretanto, porém... Segundo o STJ, pode. Mas aqui com uma ressalva. Só pode quando o juiz deprecante, ou seja, o juiz que solicitou essa diligência lá na comarca diversa, ele tiver fixado um prazo para cumprimento. Aí sim, aí ele não pode sentenciar sem a devolução da carta. Mas se não houver esse estabelecimento de prazo, o STJ entende que não há nulidade aí não, certo?
Então, se o juiz não consignar um prazo para aguardar o retorno da carta precatória, o STJ, em 2014, decidiu que isso não seria uma nulidade, que o juiz poderia sim sentenciar. Que inclusive, salvo engano, deixa eu ver aqui, eu acho que o artigo 169. Bom, depois eu localizo aqui. Mas foi um dispositivo muito criticado, porque nessa testemunha por carta precatória... Bom, então, boa tarde novamente para todo mundo. E a gente vai continuar dando seguimento na matéria, porque nós já estamos no sábado, 5h30 da tarde, e a gente precisa descansar um pouco, até porque até o bom guerreiro que vai pra guerra precisa de um bom descanso, né? Na verdade. Então vamos retornar ao que a gente estava estudando. A gente estava estudando as hipóteses de absolvição sumária, certo? A gente analisou cada um deles de forma objetiva, mas suficiente. E aí, só pra gente fechar, assim, só pra gente observar uma coisa, quando o juiz, quando ele analisa a absolvição sumária, ele tá predisposto a quê? A encontrar na resposta da acusação alguma coisa que faz com que o seu réu seja absolvido. Mas absolvido por quê? Porque a conduta dele não é tida como criminosa, certo? Então, a gente não precisa decorar efetivamente tudo isso, mas se a gente lembrar qual é o objetivo das coisas e a finalidade das coisas, a gente não se perde. Porque se a absolvição sumária é quando o juiz verifica que o acusado não praticou um crime, e se a gente lembrar que crime é uma conduta típica, ilícita e culpável, então, obviamente, que as hipóteses em que autoriza o juiz a absolver sumariamente são hipóteses em que excluem uma das categorias do delito, né? A tipicidade aqui, a ilicitude e a culpabilidade. Só essa questão da causativa e punibilidade do inciso 4 que a gente fez as devidas observações, certo? Então, vamos supor que o juiz, diante da resposta à acusação, mesmo com todas essas possibilidades, ele verificou que, de fato, não é um caso de absolver sumariamente o réu, no caso, nos termos do artigo 397 do CPP, e nem rejeitar a denúncia tardiamente nos termos dos 395 do CPP. Então, o que fazer diante disso? Quando não presente hipótese de absolvição sumária, o que o juiz vai fazer? Marcar audiência. Isso, designar uma audiência. Então, não sendo o caso, caso de absolvição sumária, nos termos do artigo 317 ou 397 do CPP, o juiz vai designar uma audiência de instrução. Audiência de instrução, debate e julgamento. Mas claro que ao designar essa audiência, ele vai intimar todo mundo, né? Intimar o ofendido ou ofendida, as testemunhas da acusação, as testemunhas da defesa, o acusado, o Ministério Público. E, eventualmente, no caso de testemunha, por exemplo, se for um policial, determinar que ele seja requisitado, né, para a data designada. Então, se for policial ou, enfim, né, de órgão público, serão requisitados. Bom, como vocês já tiveram uma aula especificamente de provas no módulo passado, recentemente, inclusive foi uma das últimas aulas que vocês tiveram com determinados professores aqui, a gente não vai de forma minuciosa trabalhar todos as etapas do tipo testemunhas, interrogatória, cariação, etc., porque vocês possivelmente viram nessa aula de provas. Porém, tem determinados pontos que eu gostaria que, embora vocês tivessem tido essa matéria, de ressaltar aqui, porque em razão de ter sido recorrentemente cobrado nas provas da Defensoria Pública e também nas provas da CESP. Tudo bem para vocês? Então, aqui,
Voltando, a gente viu que, não sendo o caso de absolvição sumária, o juiz determina a intimação do ofendido, da vítima, do acusado, do Ministério Público, das testemunhas da acusação e defesa, e eventualmente requisitar, no caso, se necessário. E aí, nessa audiência de instrução de julgamento, o que vai ocorrer aqui? Qual é o primeiro ato dentro de uma audiência de instrução? Chegou o dia da audiência. As partes estavam lá, o juiz estava lá, o promotor e todo mundo na sala de audiência. Qual é o primeiro ato ali dentro da audiência? Não. Quem foi o interrogatório? Não. Jamais. Nunca mais se esqueça disso. O interrogatório, talvez porque você me disse que estudou antes da reforma de 2008 na faculdade, certo? E até lá estava correto. Porém, com a reforma da lei de 2008, o interrogatório passou a ser o último ato da instrução. O último ato do procedimento é o interrogatório, antes dos debates, enfim, tudo mais. Mas, e aí, a primeira coisa, então, é a oitiva da vítima. Então, diz o artigo 400 caput, porque é quem disciplina esse ponto. Bom, iniciada a audiência, proceder-se-á às declarações, tomar-se-á as declarações da vítima. E aí, alguém me diria, lá no artigo 400 caput diz que proceder-se-á às declarações da vítima ou do ofendido. Deixa eu ver qual é exatamente a palavra que ele utiliza. Do ofendido? Dá a impressão de que é uma coisa assim obrigatória, certo? Proceder-se às declarações do ofendido. Mas esse dispositivo aqui do caput tem que ser lido à luz do artigo 201, que disciplina, né, a oitiva da vítima, etc. E esse artigo 201, ele flexibiliza o 400 caput. Porque o 201 diz que sempre que possível proceder-se-á a oitiva da vítima. Por que sempre que possível? Porque pode ser que a vítima já tenha morrido, pode ser que a vítima esteja gravemente doente e não possa comparecer na audiência, pode ser que a vítima esteja no lugar incerto e não sabido. Então, sempre que possível será ouvida, mas na medida das possibilidades, tudo bem? Esse é o primeiro ato. Qual é o segundo? Quem é ouvido depois? As testemunhas, certo? As testemunhas. Legal. Temos as testemunhas da acusação e as testemunhas da defesa. Primeiro, ouve-se as testemunhas da acusação e depois da defesa, segundo o artigo 400 caput, certo? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Mas a pergunta é: quantas testemunhas podem ser, cada parte pode arrolar aqui no procedimento comum ordinário? Que é onde a gente está, nosso âmbito de estudo, procedimento comum ordinário, certo? Quantas testemunhas? 8 cada uma, certo? 8 cada uma. Beleza. A gente já descobriu quantas testemunhas cada uma pode arrolar. Mas a pergunta que não quer calar é: quem entra e quem não entra nessa conta? Quem entra e quem não entra nessa conta dos 8? Não, a vítima não é testemunha. A vítima ela vai ser ouvida como vítima mesmo. Mas Quem não entra nessa conta? Não entra nessa conta aquelas pessoas que não são obrigadas a prestar compromisso e que não são compromissadas, certo? Que são quem? Artigo 208 do CPP. Os enfermos, os menores de 14 anos e quem mais? E os deficientes mentais.
E os parentes do acusado. Enfermos doentes, né, aqui. Acho que na legislação tá doentes a palavra. E os parentes do acusado. Eu acho que os parentes do acusado tá no 206. 208. Ascendente, descendente. 206 e 208. Aqui, esses três, 208, que já tá aqui, e esse daqui, 206. Então, essas pessoas que estão aí não entram na conta dos 8, certo? Porque não são consideradas como testemunhas. Aliás, menores de 14 anos, deficientes mentais e enfermos nem prestam depoimento, certo? Tudo bem, a gente já viu quem não entra nessa conta. Agora, e as vítimas também não entram nessa conta? As vítimas referidas. Ou as testemunhas referidas. Quem são as testemunhas referidas? Quem são as testemunhas referidas? São aquelas que são mencionadas pelas testemunhas durante a sua inquirição. Às vezes a gente nunca foi na audiência e falou assim, eu não vi nada, mas fulano de tal estava naquele dia. Mas como no fulano de tal? É meu vizinho, ele se chama fulano chama X. Aí o juiz fala assim, bom, se você não sabe essa pessoa, e o juiz entender necessário ouvir essa pessoa para o melhor deslinde do caso concreto, para a melhor resolução do caso concreto, ele determina a intimação dessa pessoa. Então, essa intimação dessa pessoa, desse vizinho do nosso exemplo, é a testemunha referida, que ela foi referida quando da inquirição de uma outra testemunha. E o juiz entendeu ser adequado e necessário para melhor resolução do caso concreto, para melhor avaliação quando do proferimento da sentença de mérito, ouvir o que essa testemunha referida tem a dizer acerca dos fatos. Então, nem essas pessoinhas e nem as testemunhas referidas entram na conta dos 8. Onde está isso? Artigo 401, parágrafo 1º. Esse é de quem entra e quem não entra. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida em relação a quem entra e quem não entra? Pode falar. Tem uma lei lá no Corporador de Necessidades Especiais que dá plenitude e capacidade para todo mundo. Cada mundo está em processo. Sim, ela... Todo mundo é capaz, assim, né? E aí fala que não pode ser entrar com um deficiente mental, que ela dá plenitude para ela, né? Tem plenitude. Sim, mas aí nesse caso, ele vai poder prestar declaração, mas o juiz não vai prestar compromisso de dizer a verdade. Então ele vai ser arrolado no processo, sim, mas sem entendi. Teve 200 e... Ele é ouvido, mas não presta compromisso de... Sem compromisso. Sim, ó, 208. Não se deferirá o compromisso, aqui alude 203, aos doentes e deficientes mentais e aos menores de 14 anos, nem as pessoas a que se refere o 206, que são os parentes do acusado. Então, eles serão ouvidos, mas como a gente vai dizer, como informantes, certo? Mas não prestarão compromisso de dizer a verdade, certo? Então, alguns alegam que pode mentir. aí já é um outro detalhe. Mas é que esses 8 aqui, né, deverão prestar compromisso de dizer a verdade, em tese, pelo menos, certo? E esses são os que não entram na conta dos 8. Então, eles poderão ser... Você poderá rolar 10 testemunhas, 8 que não encaixem nessas hipóteses, mas você pode arrolar. Geralmente, a defesa arrola os parentes do acusado, né? Por quê? Para dizer que a pessoa é uma pessoa trabalhadora, é um bom pai, é uma boa mãe, vai chamar, enfim, etc., para que o juiz, quando da dosimetria da pena e analisar a conduta social, o comportamento, etc. e tal, ele possa levar isso em consideração para fins de dosimetria da pena na primeira fase, que é a fixação da pena base da dosimetria da pena.
mas para fins de aplicação da pena quando numa eventual condenação, né? Porque ele vai analisar o caso, por exemplo. Professora, e se a única testemunha daquele fato é a mãe ou a irmã do réu? Porque aí tem as testemunhas que são os policiais. Sim. E a testemunha que é a mãe ou a irmã do réu. Não existe uma terceira pessoa que tenha visto o fato. Por exemplo, uma invasão de policiais na casa para apreensão de drogas e tipo 5 horas da manhã. Não tinha testemunha, não tinha ninguém. Sim. Como é que faz esse caso? Então, nesse caso, a jurisprudência tem entendido que é de se levar em consideração. Mas da mesma forma, em razão desse vínculo de parentesco, ela não tem o compromisso de prestar o compromisso para dizer a verdade. Só que o fato dessas outras pessoas não serem compromissadas para dizer a verdade quando da sua inquirição, não impede que o juiz analise o conteúdo das suas declarações. Certo? Mas é que o juiz vai analisar com um pouco mais de cuidado em razão dessas características instas dessas pessoas. Mas não significa que ele não vai levar em consideração. É que ele está ciente de que essas pessoas não estão obrigadas. E se essas pessoas que não estão obrigadas pela lei para prestar o compromisso e ele na hora de dar a sentença dele, desconsiderar esse depoimento dessa irmã ou mãe, parente do sentenciado, eu posso, na hora de fazer o meu recurso de apelação, arguir que ele pode ter ferido o princípio do contraditório da ampla defesa, porque ele considerou a testemunha do policial, mas não considerou a testemunha da mãe. É porque nesse caso aí que você está me relatando, é um caso que é muito comum, por exemplo, em desacato, resistência e desobediência. Né? Vários casos no GCRI, porque nesse caso, tanto a pessoa que supostamente tenha desacatado, resistido a uma ordem de um agente público, etc., ele, do outro lado, quem é arrolado como testemunha é a própria pessoa que realizou aquele ato em nome do poder público, digamos assim. Então, nesses dois casos, nenhum deles vão ser ouvidos como... Sim, não serão compromissados. Até porque, e aí, cabe ao juiz avaliar isso. Só que o que acontece, geralmente, quando é um policial, eles não estão sozinhos. Não, são dois. São dois, pelo menos dois. Né? Então, um deles está acompanhando como um terceiro ali, né? Entre aspas. Se não for os dois que, enfim, bateram na porta, etc e tal, né? Um deles, em tese, objetivamente, está como um terceiro ali. Né? Então, e no acusado dificilmente tem o vizinho ali no portão vendo. Então, assim, eles assim, são mais pegos de surpresa, entre aspas, quando de uma eventual atuação assim. Mas os policiais não chegam sozinhos, né? Eles chegam em conjunto, tudo que fazem. Então, talvez, aí, nesse caso, o policial diretamente envolvido não precisará compromisso de dizer a verdade. Mas esse outro que foi lá acompanhar a diligência, bom, se ele não fez nada e estava ali em tese como um terceiro, né, ele não pode ser encaixado em nenhum desses aqui. E, portanto, prestando o compromisso de dizer a verdade, espera-se que ele realmente diga o que ocorreu. Mas aí assim, espera-se, entende? Mas é claro que na prática isso é muito difícil, porque a polícia ela é muito, em certa medida, na verdade, corporativista. Então, assim, a gente tem que tomar um certo cuidado. Mas nesse caso aí não teria ninguém que prestasse, no seu exemplo, ninguém prestaria compromisso de dizer a verdade, aí caberia o juiz analisar os fatos, etc. Mas possivelmente, no caso concreto, no que você me delimitou, possivelmente teria um outro policial junto. E, portanto, teria uma testemunha ali. Considerada objetivamente pela lei como testemunha, etc. e tal. Deixa eu ver aqui. O 222, parágrafo 2º. Diz, fim do prazo marcado, né, para
o cumprimento da carta precatória, poderá realizar seu julgamento, mas a todo tempo a precatória, uma vez devolvida, será juntada aos autos. Então se discutiu muito a constitucionalidade desse dispositivo, né? Mas o STJ entendeu em 2014 que, em razão dessa previsão, quando o juiz não assinalar um prazo para o cumprimento da carta precatória, ele pode julgar, e aí se a carta for devolvida, simplesmente vai ser juntada nos autos, e eu não sei o que é possível fazer com isso. Mas seria isso, certo? A gente entendeu esse contexto todo. Então, essa parte de testemunhas é uma parte muito importante. E embora ela esteja no tópico de provas, ali no Código de Processo Penal, e vocês já tiveram uma aula de provas no segundo semestre do ano passado, então eu não entrei em detalhes, muitos detalhes, mas eu sinalizei alguns aspectos em que fui encontrando nas provas da Defensoria Pública e da CESP que poderiam ser importantes, e também porque é uma matéria que tem muito entendimento da jurisprudência. Então é importante entender como o STJ e como o STF vem entendendo determinados pontos, porque, como eu apresentei para vocês, esse caso, né, de que o STF tem entendido que o último entendimento do STF tem entendido que isso daqui deve ser observado recentemente, em novembro de 2017, mas o STJ já não faz tanta questão dessa observância 212, certo? Tamo junto? Então, tá bom, eu vou... e as testemunhas que não forem encontradas, elas podem ser substituídas. E a desistência da testemunha pode ser feita de forma unilateral? Por exemplo, eu, Ministério Público, arrolei uma testemunha na minha denúncia e durante a instrução vi que era desnecessário, porque o que eu queria obter já obtive. Enfim, desnecessário ouvir essa pessoa. Então, o Ministério Público, o promotor requer a desistência da oitiva X, ou a oitiva da testemunha X. É possível? Ou é necessário que abra a oportunidade da parte se impugnar tal pedido e a possibilidade do juiz indeferir tal pedido por parte do Ministério Público quando a testemunha arrolada é da acusação? E vice-versa, vale para a defesa, né? Quando a defesa requer a desistência de uma testemunha. Sim, isso tem previsão expressa, que é o 401, parágrafo 2º. Mas aqui, é só assim pra gente lembrar que não precisa, porque é o entendimento majoritário na doutrina de que esse é um ato... trata de um direito subjetivo da parte. Então, de desistir da sua própria testemunha que inicialmente arrolou, sem depender da manifestação, da impugnação da outra parte, e também não independentemente do deferimento do juiz. O que simplesmente ocorre geralmente é o promotor ou a defesa requer a desistência e o juiz homologa ali mesmo na audiência e dá seguimento. A testemunha por si só ela pode pedir a desistência? Ela não quer ser testemunha nesse caso? Ela tem que ser, né? Testemunha. Ela vai ser intimada. Se ela não for intimada e não for condução e conduzida, mas ela não tem essa prerrogativa de não dizer o que lhe for perguntado. Nem se negar a ir. Porque se ela se negar a ir, vai ter condução. Então, enfim, mas então ela não tem essa... Impede a defesa ou a acusação e a testemunha só, como se diz, a carta, né? Sim. Mas... Processo criminal. Sim, e o problema é induzimento da testemunha por parte do advogado também, né? A gente tem isso. E recentemente na prática eu vivi isso, não comigo, graças a Deus, obviamente, Deus me livre. Mas um caso em que uma advogada, ela induziu a testemunha a dizer X. E aí o promotor percebeu, e aí ele começou a ser muito incisivo com a testemunha, fazendo várias perguntas. Mas você disse isso e agora tá dizendo isso e aquilo. E a testemunha ficou assustada, assim, e disse, foi ela que disse pra mim, ela que disse pra mim pra eu falar isso e tal, não sei o quê. Nossa, a advogada ficou branca, assim, né? Na verdade foi um amigo meu que me contou, um promotor de justiça, né, contando que ele tinha vivido isso e tal. Eu disse, caraca, né, meu, tipo... Ele falou assim que na hora entregou, assim, sabe? E aí o pior é que... Não.
O menos do ruim é que o promotor de justiça, ele teve essa sensibilidade de não prejudicar o acusado em razão disso. Então, nesse caso, ele tinha direito à suspensão condicional do processo e a advogada tinha orientado a não aceitar e fazer a audiência de instrução com todo esse contexto por trás. Então, e ele acabou não aceitando a suspensão condicional do processo e aí se submeteu a tudo isso, mas no final o promotor abriu a oportunidade dele aceitar novamente a suspensão condicional do processo, ofertou novamente e aí foi menos ruim para a pessoa que foi assistida, né? Mas tem que ter esse cuidado também. É aí que eu digo que o direito, ele é um instrumento de poder muito forte, né? E pode ser, em tese, muito violento, enfim, se não for utilizado de maneira adequada, né? Então, esse é um exemplo, que não, espero não ouvir casos semelhantes posteriormente a isso. Mas então tá, a gente viu, então, que no 400 caput, vai ser a procedura da vítima, testemunhas da acusação, da defesa, ressalvar 222 do CPP, que a gente já discutiu isso. E aí vem esclarecimento dos peritos, o próximo ato. Que também está dentro do âmbito de prova. Então, meu objetivo aqui não é ser repetitiva, mas apenas apresentar alguns pontos em que eu achei pertinentes dos peritos. Bom, esclarecimento dos peritos, né, deverão ser requeridos pelas partes, certo? Se elas tiverem interesse. E onde é que elas vão? Que momento elas vão fazer isso? O Ministério Público, por exemplo, quando oferece a denúncia, ou na própria denúncia, ou na cota ministerial. Certo? A cota ministerial é aquelas primeira laudinha que vem na frente da denúncia dizendo segue-se em anexo 3 laudos referente à denúncia, ou por exemplo, requer-se, e continuando, deixe de oferecer a suspensão condicional do processo em razão do crime da pena mínima ser maior que 1 ano, e dentre essas poderá requerer esclarecimento dos peritos, etc. e tal, nesse momento. E a defesa, quando é que ela vai fazer isso? O querelante na queixa-crime, obviamente, se for ação penal privada, mas e a defesa vai fazer quando esse pedido aqui? Quando? Na resposta à acusação, porque na resposta à acusação, o momento para requerer a produção de provas, certo? Mas pode ser que, se eventualmente o laudo for juntado posteriormente, é claro que as partes, né, poderão requerer, né, abrir oportunidade de manifestação de ambas as partes, desde que seja observado um prazo mínimo de 10 dias anteriormente à data designada para audiência. Então, esse é o único requisito, que seja 10 dias antes da data marcada para audiência, certo? E aqui tem uma coisa muito interessante. Quando a gente pede a opinião de um perito, o que se espera desse perito? Que ele seja especializado? Que ele entenda daquilo? Seja especializado em relação ao fato discutido ali na perícia? Sim, né? Espera-se isso. Mas a jurisprudência se deparou com um caso, que foi que era uma lancha que ela naufragou e aí matou diversas pessoas. E aí estava respondendo por homicídio culposo. E aí o que aconteceu? A defesa, o juiz condenou, né, por homicídio culposo e tal. E aí a defesa recorreu, dizendo que a perícia feita pelo perito, designado pelo juiz, não tinha especialidade na área. Se não me engano, eram 3 peritos, né, não oficiais, assim. E acho que um era engenheiro, tinha especialidade em engenharia elétrica, outro civil e outro era de odontologia, alguma coisa assim. E aí eles diziam, olha, na verdade o perito que deve avaliar, que deve emitir um laudo competente e avaliar o laudo também, deveria ser alguém que tinha especialização em engenharia naval. Mas aí, né, o que aconteceu? Será que a jurisprudência acatou essa ideia da defesa e, portanto, determinou que a perícia fosse analisada por pessoas especializadas em engenharia naval no nosso caso? Ou não, é o suficiente o fato deles terem especialidade em outra área? Foi no mínimo, acho que ela falou que tem que ser
Se não quer dar novidade, toca o barco. Então, não. Os vizinhos magos, tá difícil a situação, né? É porque assim, quando a gente lê a disposição no esclarecimento dos peritos, eu acho que é o 220. Deixa eu ver aqui. Eu aviso vocês. Peritos e intérpretes seria 275? Eu vou dar uma olhada depois, aí eu passo pra vocês, mas o que diz? É que o CPP, quando regulamenta a questão de quem pode ser perito, ele diz que não é necessário que tenha especialização na área, né, objeto de perícia, mas basta que tenha ensino superior, né? Então, como esses peritos nomeados para avaliar esse laudo tinham formação superior, então já era o suficiente para não invalidar a perícia. Tudo bem? Isso foi validado pelo STJ em 2014. E aí essa também foi uma questão de objeto de prova da Defensoria Pública do Ceará em 2014, que dizia que a falta de especialidade nesse sentido, né, nesse contexto que a gente está trabalhando, mas era mais ou menos que a falta de especialidade na área objeto de perícia não invalidava o laudo. E era verdadeira, né? Ou se tivesse um sentido contrário, estaria falsa. Eu não me lembro exatamente qual era a assertiva, mas era nesse sentido, de que cobrava do candidato esse conhecimento de que o perito não precisa ter essa especialidade na área. E referendado pelo STJ, basta que ele tenha formação em ensino superior, né? E se não for perito oficial, o juiz nomeará 2 pessoas idôneas, desde que tenham ensino superior. Tudo bem? A gente pode continuar? E a gente já tá acabando até um pouquinho. Quer dizer, não sei. Mas a gente... Então essa questão é só mesmo do peritos, essa atenção de desnecessidade de ter especialização na área demandada pelo objeto da perícia, tudo bem? Que foi objeto de discussão na jurisprudência. E depois do esclarecimento de peritos, reconhecimentos de acariações e reconhecimento de coisas e pessoas. E reconhecimento de pessoas e coisas. Pessoas e coisas. Bom, a acariação é aquele fenômeno que acontece que quando o juiz está inquirindo a testemunha, ele verifica que há contradição entre o que diz a vítima e a testemunha da acusação, a vítima e a testemunha da defesa, a vítima e, enfim, o acusado, ou entre testemunhas, enfim, em todos eles é possível, né? Quando o juiz verificar uma contradição e que se entenda pertinente fazer essa acariação, né? Essas partes novamente essas pessoas serão novamente reinquiridas daquilo que falaram, e aí o juiz analisará esse contraste realizado verificado nas declarações deles, tudo bem? Na verdade, seria mais ou menos isso. E no reconhecimento de pessoas e coisas, e aqui tem uns pontos interessantes de se lembrar. Primeiro, o reconhecimento de pessoas, que é o nosso foco aqui. É aquele momento que o quê? Que seja vítima, seja testemunha, vai reconhecer o acusado, certo? Sei lá, a testemunha tá contando assim, me lembro muito bem e tal. Aí o acusado geralmente ele tá preso, né? Então geralmente ele tá uniformizado ali. Então, assim, um certo padrão. E a pessoa fala assim, o juiz olha assim, você consegue reconhecer tal pessoa? Aí, eu me lembro muito, mas parece com esse fulano de tal? Assim, acho que sim. É ele mesmo. Nossa, eu tô lembrando, é verdade, é ele ali.
Esse é o período de reconhecimento pessoal. E aí, aquela questão, né? Ou ele coloca com mais 3 pessoas, mais 2 pessoas, aí ficam 3, né? Pra você reconhecer qual deles é. Mas a legislação, e como não é um objeto específico, mas pra gente lembrar, o CPP diz que tem que ser pessoas que tenham traços de semelhança. Então, geralmente, a gente está julgando um furto com uma pessoa alta, magra e negro, digamos assim. E aí coloca do lado de um gordinho ruivo e de um, sei lá, um baixinho japonês e pergunta, né, qual deles estavam no dia do crime. Então, assim, não é muito fidedigno, né, esse reconhecimento pessoal. Então, o fato... Observação número 1. É possível fazer esse reconhecimento pessoal isolado, com uma só pessoa. Você olhar para a pessoa e dizer se é essa pessoa que estava naquele dia, etc e tal. O segundo... Só fazendo uma lenda, teve um outro professor que veio dar aula com a gente e falou que um estagiário dele era promotor de polícia, foi reconhecido como autor do delito. O estagiário foi reconhecido como autor do delito. Até nisso o estagiário dá mal, né? Nosso estagiário é uma coisa. Estagiário e monitor, gente, tem lugar no céu, porque senão, não sei. Gente, estagiário e monitor são bichinhos sofredores demais, assim. E segura tudo, né? Vai segurando até o que não consegue segurar. Até assumir a autoria pra dizer, aqui tem justa causa, o promotor pode oferecer. Até pra garantir a autoria, tá valendo colocar o estagiário do promotor, né? O promotor diz, aqui a presença de justa causa. Então, umas coisas surreais, mas faz parte, né? Não deveria, mas... O que eu tava falando mesmo? Número 2. A primeira eu disse que pode ser feita de forma isolada, certo? E o 2 é que lá, acho que, só me engano, é o parágrafo 2º do artigo. Porque eu não notei o artigo especificamente desses itens, porque eu só queria trabalhar a ideia. Mas depois eu posso passar também. 226? Não lembro. Exato, 226.2. Que diz que se possível, será colocadas mediante pessoas que tenham traços de semelhança. Então, essa expressão "se possível" indica uma mera recomendação legal. Agora, isso não significa que, em razão de não ter uma mera inobservância a essas pessoas, ser possível, parecidas e tal, o STJ tem entendido que é uma mera recomendação legal e que isso não causaria nulidade alguma, certo? Deu margem, né? Sim, deu margem. Então, ele diz que são meras recomendações legais do artigo 226, de ser possível, não de ser é necessário. Então, né, a gente fica por aí. É complicado, mas é isso que temos para o momento. E aí... mas uma observação importante. No caso de reconhecimento de pessoas, aqui a gente reconhece que quando quem deverá fazer o reconhecimento é a vítima ou a testemunha, ela deve ser feita antes da inquirição da própria vítima e do próprio da testemunha, no caso, das suas declarações. Por quê? Porque o acusado, a gente sabe que ele tem um direito de ampla defesa. Essa ampla defesa é defesa técnica e também a autodefesa. Defesa técnica mediante advogado constituído ou nomeado. E a autodefesa seria o quê? Direito de presença a todos os atos processuais, que seria estar presente nas oitivas das testemunhas, por exemplo, ou da vítima também, na audiência de instrução. E também direito de participação, que se dá mais no direito de audiência, que é o caso quando ele é interrogado, né? Ele tem o direito de ser ouvido perante o juízo. Em razão disso, quando a vítima está prestando declaração e a testemunha da acusação também está prestando declaração, o acusado está lá, né? Então, o ideal era, em razão disso que eu falei para vocês, geralmente eles estão presos, estão uniformizados. Então, o ideal seria que esse ato houvesse uma inversão na ordem, que ele fosse feito antes das declarações, certo? Então, essa recomendação aí, essa observação
para ficar um pouco atento, porque senão fica um pouco sugestionável, né? A vítima lá prestando declaração, a testemunha prestando declaração, o juiz olha, é aquela pessoa que está sentada ali no fundo? Bom, é uma pessoa algemada, uma pessoa, enfim, e se ela tiver o perfil ainda carcerário, aí danou-se, né? Aí falou que não, enfim, aí complica um pouquinho mais. Mas seria isso que eu queria dizer sobre a carência de reconhecimento de pessoas e coisas que a gente vem discutindo na jurisprudência, né? Não mais exatamente dizer o conceito, mas assim, determinados pontos em que o STJ e o STF tiveram que se posicionar, certo? Deixa eu só ver o horário. 6h40. Nossa, gente, isso é quase 7 da... Gente, hoje é sábado, que absurdo. Isso aqui deveria ser crime hediondo, né? Eu já vou sair daqui presa ou algemada. Mas olha, como a gente terminou aqui, e o próximo ponto é interrogatório. Interrogatório eu queria trabalhar com bastante cuidado, embora seja objeto no capítulo de provas, né? Como eu disse para vocês na aula anterior que procedimentos é um tema que conecta muitas matérias, e por isso que é legal, né? A gente ia trazer, enfim, mesmo sendo objeto de outros temas maiores, né? Termos de provas, termos de direito material, né? Etc. É um tema, um momento que a gente pode resgatar muitos pontos que têm sido importantes e têm sido bastante presentes nas provas da Defensoria Pública. Então, possivelmente eu tenho mais algumas aulas aqui. A gente começa interrogatório na próxima aula. A gente finaliza aqui hoje, que acho que a gente já até falou bastante, né? Para um sábado e etc. Mas, então, na próxima aula, salvo engano, seria sábado que vem, mas acho que a gente não vai ter disponibilidade sábado que vem, né? Então a gente vai reagendar essa aula pro próximo. Mas a gente começa interrogatórios seguintes, que é interrogatório e alegações finais, debates orais, sentença, etc e tal. E aí a gente volta, tem um procedimento sumário, depois tem a Lei 9.099 de 95, enfim, tem muita coisa ainda. Então a gente pode descansar tranquilamente, que não vamos salvar o mundo hoje, tá bom? Então eu queria agradecer a presença de vocês, né, hoje. Teve gente que trouxe a família inteira, né, pra dizer que realmente sábado à tarde é possível estudar. Que não é um migué, né, não foi pro rolê. Então agradecer imensamente esse retorno de atividades aqui e desejar bons estudos para vocês, e a gente segue à disposição dos bastidores do cursinho, né? Qualquer dúvida, etc. O meu e-mail eu vou colocar aqui de novo, já que tem alunos novos, que é Dai Caçada. Sem fazer piada com o meu sobrenome, porque eu já sou bom o suficiente. Nossa, gente, é tudo que vocês podem imaginar. É caçada, casada, passada, não sei. Bom, o meu Facebook é Daiane Caçada. Eu acho que com isso já dá pra gente trocar ideias, se vocês tiverem interesse e precisarem, obviamente. Então é isso, fico à disposição de vocês. Até a próxima aula e muito obrigada. E é isso aí. Até mais, gente. Gente, que isso? 7 horas, vocês são loucos?